todos. É um prazer estar entre amigos novamente, nesse exercício que é para vocês, para nós e para uma comunidade de assistidos e trabalhadores do plano espiritual que é muito superior, em algumas vezes, aos encarnados. Então, para todos nós que hoje conseguimos vencer os desafios e estarmos aqui hoje, os nossos parabéns, as nossas congratulações por termos escolhido o melhor para esse momento das nossas vidas, que é buscar a sintonia, buscar o entendimento da vida, buscar o caminho a ser percorrido por todos nós. Hoje nós escolhemos uma passagem desse livro, Grãos de Mostarda, Reflexões para Remover Montanhas, que veio através da gente e que ele escolhe, nos desafia, traz para a nossa reflexão uma das passagens mais instigantes dos evangelhos. Nela conta-se que Jesus caminhava com um conjunto, o colegiado dos apóstolos, e viu uma árvore perante ele, uma figueira. Se aproxima dessa árvore, mas lá não encontra figos. E comunica à árvore que ninguém mais coma os frutos que vêm dela. Eles continuam caminhando e na volta, pelo mesmo caminho, Simão Pedro, olha a árvore e vê que a árvore está toda ressecada. E destaca isso para Jesus e fala: olha, mestre, a árvore que tu amaldiçoaste ressecou. E essa passagem ela é muito instigante, muito desafiadora para nós, porque dificilmente a gente consegue imaginar Jesus como uma pessoa que vai amaldiçoar, como um ser que vai trazer o mal, mesmo para uma planta, mesmo para uma árvore. E mais ainda, essa passagem nos desafia porque o evangelista relata para nós que não era época de figos. Aí dá mais nó na cabeça da gente ainda. O que acontece? Por que Jesus tratou daquela maneira, tomou essa atitude perante uma figueira que não tinha figos, mas que não era época de figos? É para dar um nó na cabeça da gente, né? Certamente nós não temos no Espiritismo, como em outras religiões, a prerrogativa de destinar para algumas pessoas apenas a exclusividade da interpretação dos Evangelhos. Não, aqui a gente vai fazer o nosso papel, que é de refletir a partir dos textos, mas para suscitar, para estimular a reflexão que é de cada um. O que a gente pode pensar a respeito da presença de Jesus? Que impacto isso traz nos seres vivos, não só nos seres humanos, mas nos animais e nos vegetais? Difícil de a gente imaginar o que reflete, que impressão causaria a presença de Jesus Cristo. Mas apenas para a nossa reflexão, queria lembrar de dois episódios. Um dos próprios evangelhos, em que uma mulher que já passava por uma hemorragia constante há 12 anos, passando por diversos terapeutas sem sucesso, e que, chegando até onde estava Jesus, no meio de uma multidão, toca na gola da túnica de Jesus e se vê curada. E Jesus, assim que tem a sua veste tocada, ele fala: quem me tocou? Até Simão adverte: mestre, nós estamos no meio de uma multidão, todo mundo se apertando aqui, como é que o senhor me pergunta quem me tocou? É porque eu sei que saiu de mim uma força, saiu de mim uma virtude. E a mulher então se acusa e conta a história dela, falando que já havia se sentido curada. O que é isso? A roupa de Jesus era milagrosa? Será? O que aconteceu dessa forma?
E aí a gente lembra de uma outra passagem que o cientista da NASA, em meados do século passado, veio até o Brasil. E veio até o Brasil para ir até Minas Gerais. E foi até Minas Gerais para medir a aura de Chico Xavier. Porque ele já tinha um aparelho que era capaz, segundo ele, de medir a aura das pessoas. E ele queria testar essa medida de Chico Xavier. Para quem não sabe, acredito que todos nós saibamos, que a aura é a impressão luminosa, a impressão colorida que a nossa energia emana através do nosso corpo. É muito conhecida a auréola, que seria uma diminuição da aura, que é representada, está na representação de todos os santos, todas as figuras elevadas na antiguidade, na Idade Média, na Europa, e que fazia aquele halo de luz à volta da cabeça dos santos. Essa aura ela não se localiza apenas na cabeça, mas à volta do corpo todo, e ela varia entre nós, entre pessoas da nossa estatura espiritual, entre 15 e 40 centímetros. E o cientista foi até Minas Gerais e constatou-se pelos seus aparelhos que a aura de Chico Xavier media 22 metros. 22 metros a aura de Chico Xavier. O poder que tinha essa aura, só quem testemunhou, só quem conviveu com ele. Mas a nossa pergunta é, se a aura de Chico tinha 22 metros, que tamanho, que poder tinha a aura de Jesus? Que capacidade ele tinha? Com relação às plantas, acredito que todos nós temos vivências assim. A minha particular é da minha avó. A minha avó tinha a tal da mão com planta. Vocês conhecem gente que tem mão com planta? Os vizinhos vinham trazer vasos, porque a planta estava toda riada, toda ressecada, deixava para minha avózinha, ela cuidava uma semana depois, a planta se erguia, a planta já estava forte. Também tem o contrário, né? Tem gente que como o povo diz, tem um olhar de secar pimenteira. No meu trabalho teve uma colega de trabalho que foi na nossa sala e viu a planta que naquela época uma colega cuidava com todo carinho, que estava bonitinha, e falou: que planta linda! No dia seguinte estava ela lá, ressecada. O poder da nossa mente, o poder da mente das nossas avós, das nossas tias, dos melhores de nós, o poder de Chico Xavier e o poder de Jesus Cristo. O que a presença de Jesus Cristo causaria nas plantas? Difícil de imaginar, mas alguma transformação muito grande. Será que mesmo uma árvore fora da sua época poderia ter frutos? É uma pergunta que a gente lança. Essa passagem, talvez ela possa ser melhor interpretada e trazida para as nossas vidas, porque tudo no Evangelho é um símbolo, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nós precisamos interpretar o que Jesus e o que os evangelistas vieram trazer para nós. Talvez essa passagem possa ser melhor compreendida com a chave deixada pelo próprio Jesus, que usou esse símbolo para falar de nós, para falar de como seriam avaliadas as nossas existências, as nossas vidas. E é esse o tema de hoje: usar a árvore para avaliar as nossas vidas, para ver as nossas atitudes. A chave que ele nos deixou é: conhece-se uma árvore pelos seus frutos. E aí a gente pensa, uma árvore é composta, entre outras partes, de suas raízes, daquilo que lhes dá sustentação. Ao que a gente pode comparar as raízes das árvores? O que nos dá sustentação espiritual? São os nossos valores. São os valores que nos permitem tomar boas ou más decisões. Se a sua casa está pegando fogo, você lembra que na sala tem a televisão que você pagou uma prestação.
Você está indo para tirar a televisão e você ouve um choro de criança, mesmo que no segundo andar ele tem mais um, se você ficar em dúvida, já mostra o teu valor, é ou não é? Criança, televisão vai me... Se eu perco a televisão, eu vou ficar pagando a prestação sem ter nada, a criança só dá despesa. Se conforme o seu valor, se o seu valor for material, se o seu valor for imediatista, isso que a gente vê na sociedade hoje é da corrupção, das torturas, do bullying, da perseguição, do terrorismo, é o que? Expressão de valores. Uma criança sofre bullying, pega uma arma, vai até a sua escola e mata alguns de seus colegas. Isso é expressão de valores. Tudo isso são valores. Então, a raiz pode ser equiparada aos nossos valores, porque é ela que dá sustentação. Sem raízes, uma árvore nem para em pé. Mas é pelas raízes, pelos valores que nós seremos avaliados? Jesus disse que não. O caule é o que faz a transmissão da seiva debaixo das raízes até as folhas. E o caule, essa transmissão, esse caminho da seiva pode ser equiparado ao nosso próprio caminho. Nós também temos uma trajetória. A nossa trajetória vai dizer se a nossa vida é boa, se nós somos bons ou maus? Segundo Jesus, não é pelo caule que se avalia uma árvore. E também nós não seremos avaliados pelo nosso passado, graças a Deus, ainda bem, porque lá no livro dos Espíritos, segundo Kardec obteve essa revelação dos Espíritos, essa é a nossa melhor encarnação. Aquele que você estiver imaginando de fazer TVP, que é terapia de vidas passadas, pense bem, porque todo mundo quer fazer TVP para saber que rainha e que rei eu fui. Nem coloque em questão. Todo mundo acha que foi celebridade e que teve uma vida glamourosa, maravilhosa. Gente, essa é a nossa melhor. Você está mesmo preparado para saber o que você fez nas outras? Vai com calma. Então, ainda bem que nós não seremos avaliados pelo nosso passado. E os evangelhos mostram isso exemplarmente através de duas figuras: Maria Madalena e Paulo de Tarso. Maria Madalena é uma figura que teve uma vida bastante conturbada, dada como uma das mais lindas mulheres do seu tempo, mas que usou a sua beleza de uma maneira distorcida, mas quando encontrou Jesus, reconheceu a sua importância, entendeu o que ele representava e se transformou. Então a gente se modifica, mede-se uma vida pelo seu passado? Avaliem vocês. Paulo de Tarso. Quem não conhece, fala assim: nossa, São Paulo deve ter sido um homem perfeito, um homem maravilhoso. Leia o melhor romance espírita que já foi feito, que é Paulo e Estevão. Lá você vai descobrir um Paulo ou um Saulo, nascido na cidade de Tarso, que era um homem extremamente vaidoso, de uma inteligência fulgurante, que foi considerado a grande promessa da sua raça, a grande promessa do judaísmo. Tanto é que quando, logo após o falecimento de Jesus, que começou o movimento do cristianismo primitivo sob a coordenação de Simão Pedro, ele reagiu, ele coordenou a perseguição, a primeira perseguição da história ao cristianismo. Ele foi o investigador, ele foi a polícia, ele foi o repressor e ele foi o juiz que presidiu a condenação de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Foi ele que julgou e coordenou a execução, o apedrejamento de Estevão. Esse livro é fantástico. E foi ele, ainda com vontade de estender a perseguição para a cidade vizinha de Damasco, foi ele que foi encontrado às portas de Damasco. Por quem? Foi ele que foi chamado por quem? Por Jesus Cristo, às portas de Damasco.
Mais uma vez, a mesma mensagem: nós não seremos avaliados pelo nosso caminho, pelo nosso passado, mas pela nossa disponibilidade, pela nossa abertura. Opa, isso já nos é uma grande esperança, porque nós estamos aqui na Terra por não termos aprendido Jesus Cristo. Nesse momento da transição planetária só tem duas categorias espirituais de pessoas: as pessoas que vieram porque não aprenderam Jesus Cristo, e as pessoas que vieram exemplificar o amor do Cristo. Se você acha que está nessa segunda categoria, ok, parabéns, a gente cede o lugar para falar aqui, venha falar, porque a gente está precisando muito de iluminados que exemplifiquem o amor de Jesus. Se nós estamos na segunda categoria, que é o infelizmente mais provável para nós, mostra que a nossa caminhada foi altamente insuficiente, por um lado, mas que se o mundo espiritual, se Jesus, se Deus nos selecionou entre bilhões de espíritos que estavam querendo reencarnar nesse momento fantástico e nos deu um corpo para estarmos aqui, se Deus acredita por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então a grande mensagem de esperança é que, se por um lado nós tivermos realmente um desprezo, uma desimportância, uma má avaliação do que era mais importante na nossa vida, nós estamos aqui hoje, Deus está investindo em nós e nós temos uma grande oportunidade. Mas para isso a gente precisa avaliar o que é realmente importante nas nossas vidas. Não é o nosso passado, não são nem mesmo os nossos princípios que a gente falar, mas uma árvore, além da raiz e do caule, é também composta por galhos e folhas, e através dos galhos e particularmente das folhas que os vegetais recolhem força, energia. Será que os homens serão medidos pelo poder que eles possuem? Se for assim, os políticos estarão em primeiro lugar. Vocês consideram que os políticos estão em primeiro lugar moralmente, no mundo, espiritualmente? Difícil. Então não é também pelo poder que as pessoas serão avaliadas. Então pode ser pelas qualidades que elas dão a si mesmas, pelos elogios que eles fizerem para si mesmos. Será que é isso? Isso pode ser a representação das flores, porque os seres exalam perfumes, e esses perfumes são muito procurados, são muito chamativos para todos nós. Será que nós seremos julgados pelo nosso perfume, pelos elogios que fizerem de nós ou que nós fizermos deles, como os ídolos da música, da televisão, de todo lugar, e essa busca pela fama que toma toda a nossa sociedade? Será que nós seremos avaliados pela fama? Terá lugar no céu em primeiro lugar para quem ganhou o Big Brother, por exemplo? Será que é isso? Acho bem difícil. Então não será pelas raízes, pelo caule, pelos galhos e pelas folhas, nem pelas flores que nós seremos avaliados. Se não será por nada disso, pelo que será? Pelos seus frutos. Jesus, isso está coerente com vários momentos do Evangelho, onde Jesus fala, por exemplo, aos religiosos: nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que fizer a vontade do meu Pai. Então, entre dizer e fazer, o que é mais importante? Fazer. E o fazer de acordo com a vontade do Pai. Então, nós seremos avaliados pelos nossos frutos. E aí alguns de nós podem ficar um pouco mais tristes e vai falar assim: mas eu ainda não estou capacitado para ser voluntário, para ajudar aqui no centro, para fazer o trabalho numa ONG. Eu ainda não estou capacitado para gerar frutos de fraternidade e solidariedade. Sabe, aqui essa posição é semelhante? A figueira, que falou assim: não estou em época de figos, não interessa se Jesus passa na minha frente, eu não vou dar frutos. Será que essa é uma boa postura? Quando a vida nos faz convites, a gente precisa avaliar muito bem
E se forem convites do bem, a gente precisa aceitar. Ah, mas eu se eu não estou capacitado? Eu gosto muito da frase que fala assim: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E isso no Espiritismo é absolutamente fantástico. Eu converso com colegas meus que trabalham com orientação espiritual, que recebem as pessoas necessitadas e fazem uma entrevista individual no meu centro. Existe esse serviço, acho que aqui também. E é uma coincidência fantástica. Geralmente, aquelas pessoas que vêm receber orientação do orientador têm a ver com necessidades de quem? Da pessoa, mas também do próprio orientador. Porque Deus trabalha que nem na cozinha da gente. Para afiar uma faca, você afia duas. Ou como na nossa limpeza. Já imaginou o que seria lavar uma mão que estivesse completamente suja, sem esfregar no corpo e sem esfregar na outra? Não. A gente, para lavar uma mão, a gente lava duas. E é assim que a vida opera. Não escolhe os capacitados, mas usa as pessoas, os palestrantes, os orientadores, os que fazem assistência social. Sempre a ajuda tem a ver com o ajudante. Sempre a ajuda é uma via de duas mãos. Então você não precisa estar preparado para dar frutos. Se Jesus passa na tua frente, não precisa ser época de filhos. A gente precisa se dispor ao trabalho. Se dispor ao trabalho. Paz na terra aos homens de boa vontade. Não é os anjos. Jesus não falou assim: paz na terra aos iluminados, aos santos, aos anjos. Não. Ele só pediu de nós boa vontade. É muito? É muito? A todo momento a vida nos chama a dar frutos. E a gente precisa perceber os chamados. Quando que a gente é chamado para dar frutos? Vamos lá. Às vezes você está no ônibus, senta uma pessoa do seu lado e começa a falar da vida íntima dela. Você nunca viu a pessoa, fila de banco. É impressionante. As oportunidades surgem a cada momento. Outro dia estava vendo na internet, vi uma charge que falava assim: está provado que idosos e grávidas não sonam. Aí você olha aquilo, aí você vê a figurinha e mostra pessoas entrando no ônibus, e quando surgem idosos e grávidas, que eles deveriam fazer o quê? Levantar e dar lugar, dá sono em todo mundo. Todo mundo finge que dorme assim, com o olho aberto ou fechado. O que você tem feito a cada vez que surge uma chance de ajudar, de solidarizar? Você pode ser adepto da filosofia, cada um no seu quadrado. Ema, cada um com seus problemas. Eu gosto de dizer que quem tem um problema já tem dois, certo? O problema mesmo e a linguagem que ainda não aperfeiçoou. Nós somos chamados a todo momento para a solidariedade. Às vezes para cuidar de uma plantinha, para resgatar uma plantinha que estava morrendo, às vezes um animal, às vezes uma criança, às vezes um idoso, às vezes um olhar de atenção, às vezes só a habilidade de ouvir. Ouvir é uma arte rara, muito rara. Tanto é que a maioria das pessoas, quando é escolhida para ouvir uma pessoa que está com problema, a pessoa fala 5 minutos. Quem deveria ouvir fala: comigo foi pior. E aí ele fala 25 minutos na cabeça da pessoa que veio pedir ajuda. A arte de ouvir é preciosa. A maioria das pessoas pensa em caridade como dar dinheiro, dar cesta básica, dar roupas. Caridade é uma atitude, é uma disponibilidade, é estar a serviço, é olhar a vida com aquele olhar de estagiário de supermercado. Eles põem na camisa aqui atrás assim: como eu posso ajudar?
Ou então aquela posição do escoteiro. 2 boas ações por dia. Tem um grupo no Facebook que a gente coloca lá, Escoteiros do Amor, 2 boas ações por dia. Que a gente se estimule a acordar e a ir para a vida com um olhar de escoteiro, com um olhar de estagiário, falando assim, no que eu posso ajudar? Só esse olhar já é impagável, porque você vai observar situações e vai ver, será que eu posso fazer alguma coisa? Vocês já passaram por situações que vocês poderiam ter feito coisa e não fizeram? Eu tive algumas pesadas. Saindo de palestra de centro espírita, na Zona Noroeste aqui em Santos, ali, quem conhece sabe que a principal avenida da Zona Noroeste é o canal da Juvena de Melo, ali, né? Fora a Nossa Senhora de Fátima, mas é o canalzinho da Juvena de Melo. Eu estava voltando da Hugo Maia e estava vindo pela Juvena de Melo, voltando da palestra, com uma pressa danada, porque quem anda em moto está sempre com pressa mesmo, sem ter motivo, então eu estava com uma pressa. Olho para dentro do canal, tinha um cachorro, dentro do canal, ali, na água, tentando nadar e tentando escalar o canal, que tem uma parede muito íngreme, e ele não estava conseguindo, talvez já tivesse cansado demais. E eu segui. Uma quadra, 2 quadras. Quando chegou na segunda quadra, acendeu uma luzinha assim, Maurício. O que acontece? Alô? Você fala tanto em solidariedade, não é? E aí? Aí eu virei à direita, 1 quadra, 2 quadras, 3 quadras para poder fazer o retorno. Quando eu consegui voltar, estava uma corrente humana, 5, 6 pessoas, um dando mão para o outro, e o último pegando na coleira do bicho e trazendo para cima. E eu, parabéns, bacana. Não é interessante? Será que a gente tem aproveitado todas as chances que a vida tem dado para a gente? Será que a gente consegue ter olhos de ver Jesus chamando, Jesus pedindo, Deus conclamando a gente para fazer as coisas? Se vocês estiverem atendendo os chamamentos da vida, meus amigos, parabéns. A cada vez que você conseguiu atender um chamamento da vida, parabéns. A cada vez que você não conseguiu, não precisa se punir, nem se achar o pior dos seres. Tanto que eu estou aqui falando com vocês. Mas você pode andar na praia e ver uma madeira com um prego para cima e passar reto. Um vidro na praia e falar, não é como o povo é sujo. Você ainda sai xingando os outros. Ou então você pode se abaixar, pegar aquele vidro e carregar até a difícil lixeira. Quase não tem, mas você vai carregar por muito tempo um vidro na mão ou uma tábua com prego. A tábua com prego você ainda pode virar para baixo. O vidro, mesmo que você enterre, a maré vai baixar e vai aparecer de novo. Será que nós temos atendido os chamamentos da vida? Hoje nós temos um chamamento especial. O nosso chamamento não é da praia, não é do cachorro, é um chamamento do coração. Hoje é dia de finados. E esse dia de finados merece que a gente perceba, tente entender o que a vida está nos chamando nesse momento. Em primeiro lugar, com a própria palavra. Dia de finados. Finado, a palavra finado vem de que ideia? De que palavra? Que palavra dá origem a finados? Finado é aquele que acabou, aquele que teve fim. Finado. Finado é aquele que acabou. Será que essa palavra está certa? Será que você sente aquele seu amor, seu afeto que faleceu como acabado? Acabou? Se você sente assim, é inquestionável que é o seu coração. Mas aqui, eu estimaria que a totalidade de nós sente no seu coração que a sua mãezinha, que a sua avó, que o seu filho, que o seu irmão, que o seu ente querido existe, não acabou, ele perdeu o corpo. Mas na nossa cultura, hoje é dia de chorar, de lamentar, até de se revoltar pela ausência do ente querido, porque essa é a nossa cultura.
Vocês devem ter visto nessas épocas, se faz reportagem sobre o México. No dia de hoje é Dia dos Mortos no México. O que eles fazem lá? Um carnaval. Carnaval na rua, com caveira para tudo quanto é lado, e todo mundo cantando, dançando, etc. O que nós mais precisamos para o dia de hoje, para quando estiver voltando da palestra, para quando estiver andando na praia, e para nos relacionar com os nossos falecidos, é ponto de vista. E o Espiritismo oferece para vocês o ponto de vista da eternidade. Os nossos finados não são finados. Os nossos finados continuam existindo. Eles não são finados, eles são desencarnados, seres que perderam a carne apenas. E eles estão em conexão com todos aqueles que os amam. Isso é certeza. A cada vez que você pensa neles, você vai estar estreitando esses vínculos, esses laços. Se o seu pensamento for de revolta, você vai estar fazendo uma transfusão de veneno espiritual no coração deles. Se for de lamentação, de briga com a vida, a mesma coisa. Se você pensar no seu falecido como um ente que foi viajar para um lugar onde ele vai poder ter os melhores estudos, os melhores professores e as melhores oportunidades de trabalho, pense comigo. Não tem dois jeitos de defender Deus. Ou você acredita num Deus bom, justo e todo-poderoso, ou você não acredita em nada. E se Deus é bom, justo e todo-poderoso, quer dizer que Ele pegou o seu falecido para levar para o melhor lugar que ele poderia estar. Para estudar, para trabalhar, para se aprimorar. Assim como nós também estamos. E no momento que você nutre em teu coração essa fé, essa certeza na bondade, na justiça e no poder de Deus, você não só libera, estimula, potencializa, dá força para o seu ente querido, mas também vai fazer isso com quem? Consigo mesmo. Porque quem acha que o outro acabou porque perdeu a carne, quem chama o outro de finado, é porque ele mesmo também está se condenando a acabar. Porque alguém aqui acha que não vai morrer hoje? O mundo espiritual nos autorizou a dar uma comunicação solene. Todos vocês vão morrer. Todos nós vamos morrer. Isso é certeza, né? É só uma passagem, é só uma transformação. Que a gente viva bem essa transformação. Que a criança nunca lamenta por passar de ano. Mãe, eu queria te falar que esse ano eu não vou passar. Eu vou passar de ano. Como é que é, filho? Não, eu vou passar de ano. Então por que você está chorando? A pessoa que passa pela transformação, que é promovida ao mundo espiritual, ela está sendo franqueada a novas oportunidades. Ah, mas é saudade. A saudade é o patrimônio do nosso coração. Tenhamos saudade, tenhamos amor. Isso é a parte mais linda das nossas relações. Mas justamente pelo amor que nós temos aos nossos queridos, façamos com eles uma comunhão de amor e não uma comunhão de veneno, de revolta, de briga com a vida. E essa comunhão de amor vai para ele, sempre uma via de duas mãos, e volta dele. Você estimula, você fortalece, você se abre ao trabalho, ao aprendizado e recebe de lá força, estímulo, numa corrente de amor, numa corrente de estímulo. Que a gente consiga, no dia de hoje, na noite de hoje, e em todos os dias, porque todos os dias é dia dos nossos desencarnados. Quem ama, não ama um dia por ano, não é verdade? A gente ama 365 dias por ano. Então que a gente aprenda no dia de hoje a ter uma outra relação com esses nossos queridos, que são também trabalhadores, são também estudantes, aonde quer que eles estejam. E que vão estabelecer conosco, através do nosso pensamento e do nosso coração, essa corrente, esse elo de amor, que nós tanto estamos precisando para não nos sentir tão sozinhos e que eles também estão querendo de nós. Que assim seja, boa noite a todos.
Então hoje, meu ente querido, meu amor, qualquer posição que tenha assumido aqui na terra, mãe, pai, filho, irmão, amigo, amiga, que nós conhecemos ou que nós não conhecemos, porque o nosso anjo de guarda, esse missionário que está sempre ao nosso lado, sempre nos orientando, certamente em outras vidas foi nossa mãe, foi nosso pai, foi nosso filho, foi nosso cônjuge. Que os nossos vínculos, que os nossos amores se realizem sem encontrar barreiras no corpo, porque o corpo não separa quem ama, mas também sem encontrar barreiras nos valores, nos preconceitos, na cultura, na maneira de ver materialista da terra. Que hoje a gente ultrapasse essas máscaras, esses muros, essas mentiras que o materialismo tem passado para a gente. Porque o amor não acaba com a morte. A morte não acaba com o ser. E o nosso vínculo afetivo vai estar sempre ativo e sempre vigoroso quanto mais nós estivermos com o outro e com Deus. Jesus foi muito claro ao falar da lei máxima do universo, da lei de amor, que é amar a si mesmo e ao outro, e amar a Deus sobre todas as coisas. É um amor só. Quando pensarmos nos nossos queridos, encarnados ou desencarnados, simplesmente amemos. Tragamos para a nossa tela mental, para a nossa mente, para o nosso coração, aquele momento de gargalhada, de riso, de aprendizado, de realizações, de trabalho. Os nossos amores, mesmo os nossos cachorros, mesmo os falecidos de outros reinos, nós somos um. Por mais que a gente se fragmente entre ricos e pobres, brancos e negros, encarnados e desencarnados, nós somos um. E quem nos dá certeza disso é o amor. Façamos-nos um com Deus, façamos-nos um com o nosso ente querido. Sintamos esse ente querido ao nosso lado hoje, agora, e mentalizemos um abraço. Sintamos o seu perfume, sintamos o seu braço, o seu toque, sintamos o seu amor. E amemos, porque o amor cobre a multidão dos pecados, e é o amor que nos resgatará e que resgatará a todos, desde que ele se transforme em atitudes, desde que as atitudes se transformem em ações, desde que as nossas árvores se revelem pelos seus frutos. Graças a Deus.